Bem, pessoal, dando sequência agora à nossa aula, a segunda parte aqui, que é a explicação, eu gostaria que você pegasse a sua apostila e me acompanhasse enquanto eu faço a leitura dessa parte explicativa aqui das interjeições. Vamos entender o que elas são, né? Primeiramente, aqui a gente tem, para expressar as nossas emoções enquanto falamos, sabemos que podemos nos valer de uma série de elementos que não se limitam às palavras. Alguns deles são gestos, expressões faciais, corporais. Entretanto, na escrita, por falta desses mecanismos, utilizamos palavras e pontuações que demonstram o nosso estado emocional. Dentre os pontos que melhor demonstram isso, temos a exclamação, as reticências, as aspas, a interrogação, dentre outros. O que é que esse primeiro parágrafo quer dizer? Quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, não basta apenas o uso das palavras, certo? Isso principalmente quando nós estamos falando ali no ato interacional, ou seja, cara a cara, você e outra pessoa. Quando você utiliza a fala, você precisa o quê? Você precisa utilizar gestos, as expressões faciais, os sorrisos, ou os olhares de desconfiança. Tudo isso se une à nossa comunicação linguística para fazer um ato de interação completo, certo? Na escrita, pela falta de gestos, de sons, justamente pelo fato de a escrita ser apenas a utilização de sinais gráficos, que são as letras, é preciso que esses sinais gráficos expressem o máximo possível essa complementação. E por meio dessa complementação, ou seja, desses gestos, desses sons, a gente utiliza o quê? Para tentar, certo, gente? Nós utilizamos pontuações como a exclamação, como as reticências, as aspas e dentre outros que a gente vai chegar no que eu quero. Segundo parágrafo. No campo das palavras, temos uma classe gramatical que se destaca por possuir a função de expressar emoções, apelos, sensações e estados de espírito. E elas são as interjeições. Olha, as interjeições. Então, as interjeições elas vão aqui servir para demonstrar esse estado emocional, essas coisas que nós queremos transmitir à pessoa que está lendo o nosso texto. Então, a interjeição ela não é em si uma classe gramatical que seja completamente essencial para a gente formar um texto ou formar uma frase. Você pode dizer, estou feliz, sem usar nenhuma interjeição, nenhum termo que seja igual a uma interjeição. Vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho melhor. Por meio das interjeições, podemos saber exatamente as intenções daquele que transmite um dado enunciado, isto é, o emissor. Portanto, as interjeições são utilizadas recorrentemente dentro da função linguística dita emotiva. Vocês podem encontrá-la aí na ficha 4, ou melhor dizendo, lá no capítulo 4 da nossa apostila. Quando isso aqui foi feito, ainda nós trabalhávamos com fichas. Por isso que a gente está aqui ficha. Mas você pode ir lá no capítulo 4 dessa mesma apostila aqui, que você vai entender melhor o que é a função emotiva. Para compreendermos o significado que uma interjeição possui, temos de observá-la dentro do contexto em que ela é empregada. Pois a interjeição O pode significar surpresa, dor, medo, tudo isso depende da situação em que ela está presente. Então, interjeições são sons, palavras, que vão expressar sentimentos, emoções nossas. Quando a pessoa diz cuidado, isso é uma interjeição. Quando você diz oh, nossa, são interjeições. Cada uma das interjeições pode ter um sentido, mas depende do contexto, do momento em que ela é utilizada. Então vejamos aqui como a gente pode, alguns dos sentidos que a interjeição pode ter. Aqui, advertência, cuidado, olhe, atenção, fogo, agradecimento, obrigado, grato, valeu, alegria, oba, viva, alívio, ufa, ânimo, coragem, força, coragem, apelo ou chamamento, socorro, ei, ou, aplauso, muito bem, bravo, bis, aversão ou contrariedade, droga, porcaria, credo, desejo, oxalá, tomara, quisera, queira Deus, dor, ai, ui, espanto ou surpresa, puxa, que, reprovação, bah, ora, satisfação, viva, oba, boa, bem, silêncio, psiu, medo, credo, cruzes. Então, são esses sentidos aqui que as interjeições podem obter. Mas eu já repito, depende da frase em que ela está sendo empregada.
uma única preposição, uma única interjeição pode ter vários sentidos. Você vai precisar observar as frases em que ela está sendo empregada. Vamos só utilizar aqui esse textinho aqui para a gente entender alguma coisa a mais. Sendo a interjeição uma palavra apenas de enfatização. O que é enfatização? Enfatização é para engrandecer, aumentar, destacar, certo? De emoções. Esta não possui outra função a não ser tornar mais claro aquilo que o emissor está transmitindo. Além disso, é necessário saber que há outras formas de exprimir uma interjeição, isto é, por meio das locuções interjetivas, as quais são compostas por mais de uma palavra que assume a função de apresentar emoções. Meu Deus, por exemplo, aqui em meu Deus é uma locução interjetiva, porque possui mais de uma palavra. Cabe ainda salientar que qualquer palavra pode ser utilizada como interjeição, desde que exprima uma emoção em determinado contexto. É canja, ganhei de novo. Então, veja, a interjeição ela é muito volátil. Ela não está fixa. Qualquer palavra pode se transformar em uma interjeição desde que essa palavra seja utilizada para destacar, enfatizar um determinado sentimento. Então você pode dizer gol! Gol é uma interjeição quando você grita isso. Então, primeira coisa, a interjeição é a palavra utilizada para exprimir sentimentos. Ela é essencial na frase? Não. Ela é dispensável? Também não. Você precisa utilizá-la para enfatizar aquilo que você está sentindo, a sua emoção ou o que a personagem está passando. Fica mais claro tudo isso quando nós a utilizamos. A interjeição possui locuções, isto é, mais de uma palavra. Quando utilizada no sentido de expressar emoções, é chamada de locução interjetiva. Qualquer palavra pode ser tida como uma interjeição. Certo, gente? Então, compreendido isso, vamos para a próxima etapa da nossa aula, ok?